Bom dia, meu povo! Bem-vindo ao nosso Café com Lê. Quem for chegando, vai fazendo aquele nosso combinado, vê se o som tá bom, vai dando um joinha pra mim, pra eu saber que tá ok. E hoje a gente vai falar sobre socorro, preciso de motivação, minha equipe precisa de motivação. Quem tá chegando pela primeira vez, eu sou a Alexandra Fabre e normalmente às segundas-feiras, tá? Hoje, excepcionalmente, na terça, às vezes eu tenho que ministrar algum treinamento, então não dá pra fazer na segunda. Normalmente, nas segundas-feiras, eu faço Café com Lê das 7h45 às 8h. São temas relacionados a comportamento humano, seja na vida pessoal ou profissional. E esse, excepcionalmente, que está sendo, não tão excepcionalmente, né, gente? Eu tenho feito bastante treinamento às segundas, então tenho colocado o Café com Lê às terças-feiras. Então, eu escolhi esse tema, deixa eu só arrumar aqui um negócio para não atrapalhar o nosso som. Um tema que eu ouço muito, né? Eu sou muito procurada, eu preciso de motivação para minha equipe, eu não sei o que está acontecendo, minha equipe está desmotivada. Então, eu quero dar algumas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar você, que é gestor, ou você, que é colaborador dentro de uma empresa, a pensar, refletir sobre isso e buscar essas dicas para fazer diferente, para que a motivação ela se instale, ou seja, que vocês fiquem motivados, tenham motivos para agir. Bom, então eu sou a Alexandra Fabre, esse Café com Lê fica aqui no IGTV, depois gravado no Insta, vai pro meu canal do YouTube, quem ainda não conhece o meu canal, digita lá Alexandra Fabre, tem muito vídeo fora o Café com Lê, vídeos que eu fiz com vários temas, vídeos curtos que dá para você passar para sua equipe, muitas vezes, relacionado ao comportamento. Então, também é uma dica muito bacana. E vai em formato podcast. Então, perdeu, não tem jeito, não tem problema. Tem muito meio de depois recuperar essas informações. Bom, a Kaline maravilhosa entrou, o Sabiá entrou também, a Alexandre falou que o som tá bom. 1,5 m. O que foi, Alexandre? 1,5 m. Tá ok, beleza. Ok, o Felipe acabou de entrar. E vamos ao que interessa. Quem aqui que tá me assistindo, que tá sofrendo ou que quer uma dica pra, tipo, por que a minha equipe não tá motivada? Eu preciso de motivação, eu preciso que minha equipe faça o que precisa ser feito e eu já não sei mais o que fazer. É sobre isso que a gente vai falar. Primeiro eu quero dar uma contextualização bem básica, tá? Que eu tenho certeza que a maioria que está me assistindo aqui, de repente, já sabe e já parou para pensar sobre isso ou já teve conhecimento sobre isso. Mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito. Eu vou falar muito sobre isso nesse Café com Lê. O óbvio que é para você pode não ser para o outro, tá? Então, a primeira coisa, vamos dar uma contextualizada. O que é motivação? Motivação, corta a palavra motivação. Motivação é motivo para ação, tá? Se as pessoas não fazem o que precisa ser feito, elas não estão enxergando o motivo, não está sendo motivo para elas. Alexandra, como assim? Mas o motivo é elas permanecerem no emprego. Esse é o maior motivo pela qual ela está? Só o emprego pelo emprego? As pessoas se motivam e têm motivos para agir de forma muito diferente. Uns se motivam pelo status, outros pelo dinheiro, outros pelo poder, outros pelo ambiente de trabalho, pelo relacionamento interpessoal e outros por metas, desafios. Cada um se motiva de uma forma. Quando eu tenho na minha empresa, uma equipe, quando eu tenho uma equipe, eu tenho ali possibilidades de motivos para ação ou de motivações totalmente diferentes. E o que eu tenho que fazer? A lição básica de casa. Primeira dica, a lição básica de casa. A minha empresa remunera de acordo com o mercado, pelo menos, são claras e definidas as atribuições, as funções, a oportunidade de diálogo, o ambiente é bom, a comunicação flui, percebe? Eu reconheço os meus talentos. Então, quando eu faço a minha lição básica como gestor, que é proporcionar tudo isso, que é proporcionar metas, que é proporcionar desafios, reconhecimentos, bonificações, remunerações justas, eu certamente vou ter grande chance da minha equipe ter motivos para ação. Mas o mais curioso, é por isso que eu montei esse Café com Lê, prestem bem atenção que isso talvez seja o pulo do gato. O óbvio que muitas vezes você como gestor não parou para pensar. Depois eu quero ouvir sua opinião se você já passou por isso.
tá? Quando você escreve aqui, quando você coloca a sua opinião, você não tem ideia o quanto você ajuda outras pessoas que também estão assistindo esse café. Na maioria das vezes, o empresário me procura e fala: Alexandra, vai lá, eu preciso eu não sei o que está acontecendo, minha equipe está desmotivada. Você trabalha a motivação das equipes e tudo mais. Bom, eu ouço essa queixa muitas vezes do empresário. Como eu passeio entre a gestão, né, as lideranças e as equipes, na maioria dos meus clientes, ou seja, eu entro em contato com as lideranças, com os gestores, líderes intermediários, direção e também com equipe, faço desenvolvimento também da equipe, eu vejo os vários lados da moeda e eu consigo ter essa noção que muitas vezes, que é tão óbvia, mas às vezes a liderança não tem. O que acontece? Na maioria dos casos, quando eu ouvi uma reclamação de tipo, minha equipe não faz o que tem que ser feito, eu percebo que ela não está motivada e tudo mais, não era nem por questões salariais, na maioria dos casos que eu presencio, tá? Nem era por questões salariais, não era por questões de ambiente. Na maioria dos casos que eu presencio, eu não vejo essas equipes que às vezes a gestão reclama, né, de falta de motivação, não vejo ela desanimada, não vejo ela não motivada, não querendo agir. O que eu percebo é que muitas vezes falta a conscientização, uma visão sistêmica do real motivo de fazer determinadas tarefas e ter determinadas posturas. Então o que acontece? Muitas vezes a liderança acredita que é óbvio que tem que fazer isso para ter esse resultado. Cara, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu tô cansada de dizer isso nos meus atendimentos. O óbvio para você pode não ser para o outro, e na maioria das vezes não é. Então precisa ser dito, precisa ser conscientizado. Às vezes as pessoas, quando a liderança vai passar algo, ela diz: olha, isso aqui é para ter qualidade, isso aqui é para ter... Tá, mas vem cá, qual é a merda que vai acontecer se não tiver qualidade? Qual é o efeito que vai ter no seu trabalho? Qual é o efeito que vai ter para o cliente? Qual é o efeito que vai ter para a empresa como um todo? Raras vezes as lideranças conseguem passar realmente a real informação, a real contextualização do que realmente pode acontecer se aquela ação, se aquela atitude não for tomada, se não fizer determinada tarefa. E aí o que acontece? Não tendo o real, não encontrando o real motivo para agir, a equipe age de forma que não é bacana ou não ter os resultados. Então, na maioria das vezes, o que falta é um diálogo claro, com visão sistêmica, onde você mostra para o seu colaborador o que pode acontecer de bom e de ruim na real se aquela ação não acontecer ou se acontecer de diferente. As pessoas vão saber aquilo que a gente passa de informação. E o que acontece é que eu tô cansada de ver isso, as pessoas deduzem que o outro vai agir ou entender ou interpretar como ele receberia essa informação. Então eu ouço muito isso de liderança. Puxa, mas para mim nunca precisaram falar tanto. Eu percebi, pois é, criatura, você é você, o seu colaborador é outra pessoa, outra forma de enxergar o mundo, outra forma de interpretar, outra criação, outra história de vida, outros motivos para ação, percebe? E quando eu entendo isso, eu exercito mais uma comunicação clara, uma comunicação transparente e muito mais participativa, onde eu coloco o real, olha, é por isso que eu quero, percebe o que acontece, vai construindo com o seu colaborador os efeitos caso aquela ação não seja feita. E olha uma dica preciosíssima, você que é liderança e está me ouvindo, a gente constrói um motivo para a ação, a gente constrói essa transparência, essa importância de uma determinada ação, de uma determinada postura, muito mais, prestem bem atenção nessa dica, muito mais com perguntas do que com discursos, tá? Como assim, Alexandra? Olha só, se eu quero fazer o outro pensar a respeito da importância daquela ação, se eu ficar falando, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas à medida que eu vou fazendo as perguntas certas, olha, a gente combinou de ter colocado a xícara aqui, tá? Vamos entender por qual motivo essa xícara precisa ficar aqui? O que pode acontecer se eu deixar ela na beira da mesa? Você vai fazendo as perguntas certas até que a pessoa
vá caindo as fichas, vá conseguindo estabelecer essa conscientização. Quando eu faço uma pergunta, prestem bem atenção nessa dica, ela é preciosíssima. E quem consegue aderir isso no dia a dia tem saltos muito qualitativos na sua liderança. Quando as perguntas, ela força a pessoa a parar e pensar para ter uma resposta. Então, ela participa desse processo de elaboração e construção do pensamento. Ao passo que o discurso, ele já vem pronto, é a tua, eu não preciso nem prestar atenção se eu quiser, se eu tiver avoada e tudo mais. A pergunta, ela exige de você que você preste atenção, porque vai exigir uma ação sua imediata, que é a resposta, ok? Gente, falei demais, quero que vocês compartilhem se já passaram por isso, se enquanto liderança presencia muitas vezes que falta esse motivo para ação, mas por falta de comunicação, por falta de conscientização, compartilhe isso. Quando vocês compartilham, eu sempre falo isso. Vocês estão fazendo um bem danado para quem assiste. Não só as pessoas que estão aqui comigo ao vivo, mas depois tem muita gente que assiste. Eu recebo muito comentário nos bastidores. Meu maior público acaba ficando não ao vivo, por conta do horário até. Eu sei que muita gente entra no trabalho, mas o meu maior público, os maiores comentários eu recebo depois no meu direct, de pessoas compartilhando o tanto que isso ajudou. E muitas vezes não sou eu que ajudei, não. Foi você que entrou aqui ao vivo, falou uma palavra, fez uma colocação e a outra pessoa se espelhou, viu e contribuiu. Então, gente, me diz, compartilha, você que está me assistindo, como que é isso? Como você tem feito essa conscientização com a sua equipe? Será que você já parou para pensar que se as pessoas não estão fazendo, talvez elas estão sem um motivo para agir? E o motivo não é da empresa, o motivo não é seu, o motivo é da empresa sim, a empresa tem que fazer, atender o cliente e tal. Mas mais do que isso, o grande desafio da liderança é encontrar um motivo para aquela pessoa, para que o motivo daquela pessoa condiza, é assim que fala, né? Seja condizente com o motivo da empresa. Porque tem que fazer sentido para mim. Antes de fazer sentido para você, tem que fazer sentido para mim. Então, essa é uma relação saudável. Faz sentido para mim, né? Faz sentido para mim enquanto colaboradora, e esse sentido é o sentido para a equipe como um todo. Isso é que é legal, esse é o grande desafio da liderança. Fazer a junção desses sentidos, puxar o fiozinho de cada um para que esse fiozinho venha e faça conexão aos fios que movem, que fazem a toda a empresa funcionar. Tá fazendo sentido? Compartilhe aí. O pessoal que tá entrando, Dan que acabou de entrar, beijo, saudade. Fabi, minha linda, você que exerce esse papel de liderança, fala pra mim, a Fabi, a Kaline, esse pessoal maravilhoso que entrou, que tá participando, que tá me vendo. Compartilha comigo, como que tá a motivação da sua equipe? Você tem falado, tem conscientizado aquelas coisas que você tá cansado de fazer, cansado de dizer e as pessoas continuam agindo de forma diferente? Já parou para fazer essas perguntas dessa forma como eu disse? Já percebeu a diferença do discurso para a pergunta? De quando a gente comunica a diferença que faz? Como a conscientização é diferente, como a conscientização ela é o grande pulo do gato, como o óbvio precisa ser dito muitas vezes, ainda que dê uma vontade de falar, cara, não é possível que eu vou ter que falar isso. É ser humano, óbvio para você não é para o outro. Quem lidera precisa saber delegar. Exatamente, Dan. E esse saber delegar é saber dar ferramentas para que essas pessoas façam com a qualidade, com a postura de que você espera. Por isso que ela precisa de informação, por isso que essa equipe precisa de desenvolvimento, por isso que essa equipe precisa de motivos para agir da melhor forma. Liderar é fazer a diferença na vida das pessoas, não só a cobrança, a Fabi escreveu. Exatamente. E como que eu faço a diferença, Fabi? Eu faço a diferença me preocupando em desenvolver, em dar às pessoas, à minha equipe, a oportunidade delas crescerem,
delas entenderem, delas se conscientizarem. Aquele tipo, quantas vezes eu já ouvi nos meus treinamentos, assim, olha, eu tô, sei lá, fazendo recortando, fazendo um pedaço do trabalho, do processo de trabalho, e eu nem tenho ideia para que serve aquela peça, para que serve aquilo lá. Isso é falta dessa conscientização, da função como um todo, de informação da importância do que, olha, você está fazendo, colocando a tampa nessa caneta, mas existe um porquê de você estar colocando a tampa dessa caneta, o motivo e o efeito que dá colocar essa tampa na caneta e para que o reflexo disso lá fora para a empresa, para o seu trabalho. Enquanto eu não entendo e eu só ouço assim, a tampa precisa ser colocada da melhor forma, foco na qualidade, é muito vago. Agora quando eu falo assim, cara, essa tampa aqui que você vai colocar, se ela for lá fora no mercado o cliente comprar sem a tampa, ele pode devolver, eu tenho que pagar todo o transporte, isso custa não sei quanto, isso daqui pode custar, se eu começo a ter muito retrabalho, muito custo, isso pode custar o emprego de muita gente. Quando você faz uma conscientização, um desenvolver de uma visão sistêmica sobre o trabalho, você para de deixar a sua equipe alienada do processo de trabalho. Ela passa a ter conscientização, ter ideia do porquê ela está fazendo o que ela faz, tá? E isso você está dando motivo para ela agir, percebe? Então as lideranças pensam que motivação é fórmula mágica. Vem aqui, Alexandra, vamos motivar a minha equipe. Cara, a maior motivação que você pode fazer para sua equipe é fazer uma gestão real, com uma comunicação clara, transparente, com benefícios, com salários justos, com diálogo, com entrosamento, com conhecimento da sua equipe. Tudo isso faz com reconhecimento, com desafios saudáveis, metas, enfim, tudo isso vai ajudar você. Não é uma fórmula mágica, é um processo de gestão constante. Se fosse uma pílula mágica, cara, eu estava milionária. Eu posso inspirar a sua equipe, eu posso te ajudar a construir esses indicadores de motivação. Mas muito vai ser do seu papel enquanto liderança, de fazer a tarefa e a lição de casa, que é principalmente baseado no diálogo, na transparência, na conscientização, no acompanhamento, na vontade de desenvolver e capacitar a sua liderança. Você quer saber como eu posso ajudar na motivação da sua equipe? Quando eu capacito ela, quando eu desenvolvo a visão sistêmica dela, eu ou qualquer outro profissional bom que trabalhe em desenvolvimento de equipe. Quando eu capacito, quando eu treino, quando eu desenvolvo, quando eu conscientizo, aí sim eu ajudo você a ter motivos para que a sua equipe age. Não como uma fórmula mágica, mas como algo que precisa ser construído. Aí sim eu posso te ajudar. E posso te ajudar com muita maestria, graças a Deus. Mas como uma fórmula mágica, não. E o meu trabalho, ou de qualquer profissional que você contrate para desenvolver, para achar esses motivos para ação, ele vai ser sempre um complemento. Mas um complemento que vai ajudar muito o seu trabalho quanto liderança. Mas não se esqueça, o seu trabalho é seu. Assim como ser pai e mãe, não dá para você pode pegar uma babá, você pode pegar um ajudante, mas na real você não pode delegar o papel de pai e mãe para outra pessoa. Você pode ter pessoas para auxiliar. Mesma forma, a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente serve como um apoio que às vezes é imprescindível, mas isso não tira a sua responsabilidade de ser um gestor, tá? Olha, o pessoal comentou, amo como comenta. Faz muito sentido. Como líder, eu tenho que ser o exemplo de como deve ser feito. Um exemplo, Fabi, e explicando o porquê disso, o porquê desse exemplo. Perfeito. Madá escreveu assim: o líder precisa se preparar, se atualizar constantemente para ter condições de motivar seus liderados. Liderar não é sobre processo, é sobre pessoas. As pessoas são sempre diferentes. Concordo plenamente, Madá, e o que acontece? Eu percebo muitas vezes que aquilo que a gente exige da equipe falta muitas vezes na gente como liderança. A minha equipe, o que está faltando na minha equipe, o que eu espero da minha equipe, eu estou me capacitando, eu estou buscando essa informação. No meu trabalho, em quase 20 anos,
trabalhando o desenvolvimento de lideranças e de equipe, o quanto que eu percebo isso? Há muito desejo de que a equipe seja diferente, mas há pouca conscientização da liderança de tipo, cara, eu preciso fazer diferente. E quantas empresas, e quando as empresas percebem isso, me mandam essas lideranças, esse desenvolvimento dessa liderança, o salto qualitativo que eu percebo quando esses líderes se preparam, o quanto que eles conseguem despertar essa motivação é assim, é coisa absurda. E olha que legal, né? Às vezes eu atendo pessoas também, não só de empresas, eu atendo muitas vezes pessoas físicas que fazem papel de liderança, a empresa não está afim de bancar, não valoriza tanto esse desenvolvimento, mas o profissional, ele quer melhorar a sua carreira e tudo mais, e ele com o dinheiro do bolso dele, ele banca o desenvolvimento. Quantas pessoas que passaram por mim e que entraram num cargo de liderança intermediária e já estão ali, né, próximos a uma direção, uma gestão geral e tudo mais. E por qual motivo? Porque olharam para si e perceberam que sem capacitação, sem esse preparo que a Madá falou, não tem como eu ter ferramenta para despertar o melhor dos meus liderados, porque são pessoas, assim como ela disse, pessoas são diferentes, pessoas vão exigir um conhecimento seu, primeiro de você mesmo, um autoconhecimento absurdo, e segundo, um conhecimento do todo, um conhecimento do que é fazer gestão de verdade, não só de estar ali no papel de gestor, não, o que realmente é fazer gestão. E fazer gestão dá trabalho, viu, gente? Assim como ser pai e mãe dá trabalho, de verdade, se você não deixar lá num celular educando, uma outra pessoa terceirizando, dá trabalho, porque acompanhar dá trabalho, ensinar dá trabalho, é a mesma coisa o papel de liderança. Ensinar dá trabalho, acompanhar dá trabalho, suportar a dinâmica das diferenças interpessoais dá trabalho, certo? Então, por isso que eu falo que liderar não é para qualquer um não, meu filho, porque tem que ter paciência mesmo, tem que ter vontade de se desenvolver. Eu que estou querendo voltar para o mercado de trabalho, sinto nas entrevistas que os recrutados buscam pessoas centralizadoras. Por que isso está acontecendo no mercado de trabalho? Dan, eu não sei se eu concordo, eu não acredito que as pessoas precisam ser centralizadoras. Depende muito da função, do cargo, da empresa que você está buscando, tá? De uma forma geral, o que eu ensino para os meus clientes, eu não faço processo de recrutamento e seleção, mas eu ensino, né, várias dicas e tudo mais. O que eu sempre ensino para os meus clientes quando eles forem fazer o processo de recrutamento e seleção é observar assim, olha, a função, o profissional que está sendo selecionado, ele condiz com o perfil dele, condiz com a função. Ok, tem um bom currículo, se saiu bem, comportamentos, posturas, esse perfil condiz com o perfil da empresa, porque dependendo da empresa vai exigir um perfil um pouco mais centralizador, um pouco mais democrático, depende muito de quem você vai liderar na hora de você, quem você vai liderar na hora de você escolher essa pessoa. Eu vou dar um exemplo, que eu falei, acho que ficou meio confuso. Por exemplo, se eu pegar, tá, uma pessoa, um profissional para liderar, que vá liderar uma equipe com um índice mais baixo de instrução, com uma atividade mais repetitiva, não vai exigir muito que essa liderança seja uma liderança muito democrática, muito participativa e tudo mais. Ao mesmo tempo, por exemplo, um mercado que dá muito para eu dar o exemplo, a área de TI, por exemplo, é uma área que se você deixar muito centralizado, a coisa não rola. Você é uma liderança em que você é preciso exercitar essa liderança participativa, entendeu? Então tudo vai, de repente, dê uma olhada onde você tá buscando essas vagas, o tipo de empresa, o time que você irá liderar, então é todo um contexto que você tem que analisar, certo? Porque se você está sentindo que está buscando pessoas mais centralizadoras, talvez seja o ramo que você está procurando, entendeu? Então dá uma olhada aí, eu acredito que essa seja uma dica bacana. Desculpa ter fugido um pouco do assunto em si. Imagina, Dan, estamos aqui para tirar
a dúvida e tudo serve, né? A gente tem uma série de dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre liderança, sobre ser liderado. Então, eu te sigo onde for, mulher, sempre me ensinando muito. Fabi, maravilhosa, que saudade de ser, Fabi. Vem pra Bauru, Fabi. Fabi já passou comigo ela é uma liderança de uma das empresas que eu já dei consultoria. Ela fez uma mentoria minha do Código T, e assim, eu abro alguma coisa, faço alguma coisa aberta ao público, ela me procura. Fabi, vamos fazer um desenvolvimento só seu? Eu falei, isso a gente nunca fez, né? Eu com você, é algo que dá pra fazer online, belezinha, vamos pensar nessa possibilidade. É baseado na ferramenta DIS, que é muito bacana, depois a gente troca uma ideia. Gente, olha só, 8h10, já tem uma outra reunião aí, eu falei demais por hoje. Vou encerrando o nosso Café com Lê. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tá, gente? Tem muita coisa mesmo, mas eu quis muito focar nessa questão, porque é algo que eu tenho percebido muito nos meus últimos atendimentos. O quanto às vezes a gente acha que tá falhando uma fórmula mágica para motivar a minha equipe. Cara, tá faltando diálogo, tá faltando conversar, tá faltando conscientizar, tá faltando acompanhar, tá faltando o básico, às vezes, do papel de liderança, entendeu? Gente, é isso, fiquem com Deus. Olha, me dê ideias de café com lê, porque vai passando o tempo, eu já tô no 70 e pouco café com lê, 72, 73, e assim, às vezes dá aqueles insights no meio do meu treinamento, mas de repente vocês estão com alguma urgência, algum tema que, tipo, ia ajudar muito vocês. Então, vocês que me acompanham, vai lá depois no direct ou coloca ali nos comentários que fica no IGTV uma dica para um próximo Café com Lê, tá? E aí eu vou analisando o que puder, o que eu consegui abordar dentro. Eu tenho muito material, são 20 anos, né, gente, quase 20 anos fazendo esses desenvolvimentos. Então, quase 20 anos, onde todos os dias eu convivo ou com liderança, ou com equipe, ou com ambos, né? Então, tem muita coisa aqui que eu acredito que eu posso compartilhar com vocês. Poderia ter um café com leite com recrutados. Esse Dan é sensacional, sensacional. Olha só, Dan, você me deu uma ideia. Dentro da minha equipe, eu tenho uma psicóloga que faz, assim... já fez muito processo de recrutamento e seleção, hoje não é algo, ela faz apenas para alguns cargos estratégicos, hoje não é onde ela mais coloca o foco, mas ela tem uma bagagem incrível para ajudar quem está no mercado aí procurando emprego. Eu vou trazê-la em breve para fazer um café com Lê com a gente, para dar uma dica para quem está no mercado de trabalho. Valeu como fala? Pela dica aí, tá bom? Boa semana para todos. Beijo, Fernando. Saudade de você, saudade de todos vocês aí, que faz um tempo que eu não vejo, que me acompanham, que foram ou alunos ou clientes. Vocês passam pela vida da gente aí numa forma, né, num pedaço. O Fer tem uma história de amizade aí longa, mas a maioria de vocês que me acompanham são pessoas que passaram por algum tempo na minha vida e ficam marcadas aqui em mim, pode ter certeza, de um jeito muito positivo. Bom dia, Valdir, sobre proatividade, Fê, quem sabe. Legal, vou anotar tudo isso. O do Dan, o seu, proatividade. Proatividade é muito legal, tem muita coisa bacana para falar. Felipe, eu te amo. Dan, beijo, até mais. Até a próxima segunda, se Deus quiser e Ele quer.